Olá, seja bem-vindo à disciplina Didática da Matemática na Alfabetização. Vamos começar falando neste capítulo 1 sobre a criança, entender um pouquinho sobre quem é esse ser, que é a criança, e a pré-escola. Vamos falar um pouquinho, antes de tudo, sobre a matemática. Então, falar de matemática, o que acontece? Causa temor, causa pânico. Por quê? Porque as pessoas tiveram uma vivência escolar muito ruim, no qual a matemática era apenas vivenciada na questão de memorização e a parte técnica da matemática, de fazer a conta de mais, menos, adição, subtração, só isso. A gente não tinha o entendimento, o motivo de estar fazendo aquela conta. Então, por isso, causa o pânico. Enquanto pedagogo, qual é a nossa função? Com os pequenos, já começar a trabalhar os conceitos matemáticos para que ele chegue no ensino fundamental e consiga, até então, fazer as contas oferecidas na escola de maneira muito simples, compreendendo o que está sendo feito. E também compreender a função social da matemática dentro do contexto da escolarização. Nós vamos começar um pouquinho falando sobre as creches e pré-escola. Voltando na história da creche e da pré-escola, o que a gente encontra? Que elas eram o quê? Assistencialistas. Ou seja, elas simplesmente tinham o cunho de cuidar, apenas cuidar da criança. De que área? A área da saúde, o bem-estar da criança. Não tinha a questão do educar. Educar, nem falava-se nisso. Quem cuidava dessas crianças? Os voluntários. Eles não eram professores, eram pessoas voluntárias para cuidar dessas crianças. Só que logo elas faziam o quê? Desistiam desse trabalho. Por quê? Porque não eram professores qualificados, elas não tinham experiência para isso e desistiam da função. Oliveira, ela nos aponta muito bem, o que ela fala para nós? Que no Brasil as pré-escolas ela tinham um caráter assistencial protetor. O que é isso? Era proteger a criança. Então, para essa proteção, fazia o quê? Alimentação, o cuidar da higiene e da segurança física. Só isso que eles trabalhavam na questão dessa pré-escola. Não pensava-se no desenvolvimento intelectual, muito menos em questão da aprendizagem. Ainda na perspectiva do cuidar, elas tinham caráter o quê? Não tinham caráter formal, tinha o caráter apenas da questão da saúde. Então, não se falava da questão do pedagógico. A gente não pode esquecer disso, é muito importante. Só que acontece que, para cuidar dessas crianças também, eles escolhiam quem? Mulheres, em especial quem? Religiosas e mães de família. Por que isso? Porque elas tinham já um preparo protetor, por serem mães, elas já tinham esse caráter protetor para com as crianças. Só que elas não eram professoras. E elas representavam muito bem o papel de acolher essa criança, porque ela era já mãe e trabalhava com as questões dos dotes femininos e familiares. Bom, só que acontece que essa educação infantil, essa pré-escola, ela foi crescendo. E houve uma necessidade de se olhar para essa criança, olhar para ela e legitimar essa creche, essa pré-escola onde? No sistema educacional. Então, quando aparece essa educação infantil no sistema, vinculada ao sistema educacional? Em 1988, quando promulgam o quê? A Constituição de 1988. Então, na promulgação da Constituição de 88, essa criança passa a ser vista como sujeito do quê? De direitos. E a educação infantil incluída no sistema educacional. Então, olha o que a gente está passando. Nós vínhamos de um caráter de proteção dessa criança, de um caráter assistencialista, não vinculada a um olhar na questão educacional, na questão formal dessa criança, mas agora ela é um sujeito de direitos e ela passa a educação infantil ser um olhar incluído aí no sistema educacional. O que a Constituição de 88 fala para nós? Exatamente que o atendimento em creches e pré-escola ficarão para as crianças de 0 a 6 anos de idade. Então, vamos parar aqui um pouquinho. Quando a gente fala que ela é atendida de 0 a 6 anos de idade, foi quando a Constituição de 88 foi promulgada.
Quando é promulgado a legislação do ensino fundamental, que coloca essa criança de 6 anos para o ensino fundamental, colocando o ensino fundamental de 8 anos, o que acontece? Ela passa a atender hoje, está em vigor, a questão de educação infantil e creches e pré-escolas, crianças de até 5 anos de idade. Então, ocorre aí, o nosso atendimento a essas crianças é de 0 a 5 anos de idade. Lá na Constituição de 88 também foi promulgado o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, quando fala garantia de, está falando que é dever do Estado garantir essa pré-escola para os nossos alunos. Bom, a partir da década de 90, houve-se marcos importantíssimos na questão dessa legitimação da criança e da educação infantil, garantindo o quê? Os direitos dessa criança. Então, vamos ver o que muda, né? Ela passa a ser uma etapa da educação básica. Então, em 1990, institui o quê? O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que dá a garantia dos direitos dessa criança. Em 96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a 9394/96, ela coloca a educação infantil como a etapa da educação básica. Então, vamos lá. Falou em educação básica, as crianças da educação infantil estão inseridas. Em 1988, é promulgado um material para plano pedagógico norteador no Brasil. Então, cria-se o RCNI, ou seja, os Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Infantil. Ele é para nortear o trabalho pedagógico, garantir uma igualdade, esqueci a palavra. Garantir que em todos os estados dentro do país trabalhem norteados nesses livros para que possam manter um planejamento sistêmico. 2017, nós estamos vivendo isso agora, é a Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular, ela foi aprovada e homologada em 2017. Ela não é o currículo da educação infantil, mas ela faz o quê? Ela é um documento pedagógico que permeia toda a educação infantil. Ela é da educação básica, não tem um livro próprio falando da BNCC sobre a educação infantil. Ela é do ensino fundamental, mas tem a parte separada falando somente da educação infantil. A LDB é uma lei que vigora em todo o país. Ela coloca a educação infantil como primeira etapa da educação básica, com a finalidade do desenvolvimento integral dessa criança. Então, passa-se a ver essa criança com o desenvolvimento integral. E é dever da família e da comunidade. Também fala-se que, no artigo 30, a questão que a educação infantil será dividida em creches ou entidades para crianças até 3 anos de idade. Então, 0 a 3 anos de idade vai para onde? Vai para a creche. Pré-escola, para as crianças de 4 e 5 anos de idade. Bom, a criança, ela passou a ser reconhecida como um sujeito social, histórico e que faz parte de uma sociedade, ou seja, ela tem voz, ela é o quê? Protagonista. Ela não é mais vista apenas uma criança que precisa de cuidados, não, ela precisa de um desenvolvimento integral. E ela passa a ser um cidadão de direitos, né? Desde a Constituição de 88. Bom, aqui só para a gente lembrar o que foi abordado nesse capítulo, um pouquinho, muito rápido, do resumo da educação infantil, da história, a legislação que teve um caminho de 88 até agora, no momento que termina com a Base Nacional Comum Curricular, e um pouquinho dessa criança que passa a ser cidadão de direitos e passa a se olhar de uma maneira formal para ela na escola. Bom, nós já falamos um pouquinho da história da educação infantil, falamos um pouquinho da legislação, um pouquinho dessa criança. Agora a gente vai falar um pouquinho da Base Nacional Comum Curricular.
Porque hoje em dia as discussões no âmbito educacional é exatamente isso, a Base Nacional Comum Curricular. Hoje, para o professor fazer planejamento, hoje para o professor poder atender essa criança e desenvolver de maneira integral, está precisando do quê? Tem que ter o conhecimento da Base Nacional Comum Curricular. Então, a base, ele é um documento, vamos lembrar um pouquinho, pedagógico norteador, ele não é o currículo da escola, tá? Ele vai nortear, ele vai fazer parte do currículo da escola, mas ele não é o currículo da escola. E ele norteia quem? Toda a educação básica, da educação infantil até o ensino médio. Então vamos lá, ele é um livro único, é um documento único, do qual ele vai cuidar da educação infantil até o ensino médio, separado por capítulos. Ela traz questões valiosas para nós hoje de discussão, de planejamento para a educação infantil. Quais são elas? Como ela é uma ferramenta que vai elaborar, o que ela traz de importantes para nós? Ela traz a questão de eixos estruturantes para a organização desse planejamento. Ou seja, ela traz como prática pedagógica dessa etapa da educação básica a questão das interações e das brincadeiras. Ou seja, quando eu for professora da educação infantil, for planejar o meu semanário, for fazer meu planejamento anual, meu planejamento aí semestral, bimestral, trimestral, eu tenho que garantir como eixo estruturante a interação dessa criança e as brincadeiras. Eu não posso esquecer disso. Bom, a interação durante o brincar caracteriza o quê? O cotidiano da criança. A criança está todo momento interagindo com o outro, ou com o adulto, ou com a própria criança, ou com alguém da família, alguém da escola, e ela garante o quê? O brincar. Então, conforme ela brinca, ela interage com o outro, né? Ah, mas a criança brinca sozinha. Sim, nesse momento ela só está interagindo com o brinquedo. Mas quando ela está brincando com o outro, ocorre essa interação. Temos que pensar também a interação junto com o brincar, além de garantir o que é de direito dela, né, que é um eixo estruturante, o professor pode fazer observações dentro dessas brincadeiras e interações. Bom, o que é importantíssimo a gente saber? A Base Nacional Comum Curricular traz o que para nós? 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Hoje é importantíssimo o professor saber disso. E os 5 campos de experiência. Então vamos lá. Hoje não se fala em planejamento de educação infantil, em aula de educação infantil, sem garantir os direitos de aprendizagem envolvido dentro desses 5 campos de experiência. Então, tanto os direitos de aprendizagem como os campos de experiência, o que ele passa para nós? Eixo estruturante. Então, vamos conhecer um pouquinho os 6 direitos de aprendizagem que a BNCC traz para nós como um norteador aí para o planejamento do professor e para oferecer uma aula de qualidade para os nossos alunos, garantindo esse desenvolvimento integral que está lá na Constituição, está na LDB. Primeiro deles, conviver. Conviver com quem? Com quem que a criança vai conviver na escola? Com outras crianças e com os adultos, utilizando o quê? As mais diferentes linguagens. Então, quando eu for planejar, eu tenho que pensar em atividade do qual a criança possa conviver. Com quem? Com outro adulto, com outras crianças e utilizando de diferentes linguagens. Lembra do eixo estruturante? Olha o brincar aqui. Então, aparece como direito de aprendizagem o brincar. Brincar de que maneira? Cotidianamente em diversas formas. Então, vamos pensar nisso, cotidianamente, ou seja, todos os dias. Então, a criança na escola da educação infantil, ela precisa brincar todos os dias. Eu vou planejar atividades do qual ela possa conviver e ela possa brincar todos os dias. Também ela é um ser ativo. O que ela precisa? Participar. Então, o outro direito é participar ativamente com quem? Com adultos e crianças. Então, vamos lá, a criança a todo momento ela está com o adulto. A questão, o professor tem que
planejar atividades que a criança possa participar. Não adianta eu planejar atividade do qual o professor será o único protagonista da ação. Não, o protagonista é o aluno, é a criança da educação infantil. Eu vou apenas mediar, apenas não, né? Eu vou mediar, vou observar, vou registrar, vou interferir nessa aprendizagem. O último é o explorar. Explorar o quê? Criança é cheia de vida, de energia. Então, explorar que os movimentos, os gestos, som, formas, texturas, todas as condições que a educação infantil propõe para nós, oferece para nós professores, para nós criança, para poder explorar. Depois expressar. Então, a criança tem voz. A criança vai expressar de que maneira? Como sujeito dialógico, ou seja, ela traz os conhecimentos dela, o professor tem que ouvir, tem que garantir esse ouvir, porque ele é dialógico, criativo e sensível. Então, eu tenho que ouvir essa criança, eu tenho que ser a escuta dela. Então, eu tenho que garantir isso lá quando eu estiver fazendo minha atividade, planejando minha atividade. E conhecer-se, que é o quê? É o desenvolvimento da própria identidade. A criança tem que se conhecer. Então, quando eu olho para os direitos de aprendizagem e eu for montar o meu planejamento, eu tenho que garantir os 6 direitos de aprendizagem, mas o quê? Os 5 campos de experiência. Os 5 campos de experiência vai me dar um norte deste planejamento. E são fundamentais para esse desenvolvimento. Quais são eles? O eu, o outro e nós. É na interação com os pares, com os adultos, que as crianças vão constituindo de maneira o quê? De uma maneira própria, de agir, sentir e pensar. Então, eu tenho que garantir os 6 direitos de aprendizagem e o campo de experiência, o eu, o outro e nós, que nada mais é o quê? É a interação. Quando eu proponho a interação para a criança, eu já estou trabalhando esse campo de experiência. Corpo, gestos e movimentos, nós já vimos lá no direito de aprendizagem, que é com o corpo, é o sentido, a criança é todo sentido. Elas exploram um mundo, então eu tenho que oferecer esse mundo para ela, para que ela possa se expressar com o corpo, com gestos, com movimentos. Outra, traços, som, cores e formas, ou seja, eu preciso ofertar a essa criança as diferentes produções, manifestações artísticas. Então, eu ofereço a ela os mais diferentes materiais para que ela possa explorar as manifestações artísticas, colar, recortar, rasgar, colher sementes, fazer colagem, pintar com tinta, com giz, com lápis, o que for. Escuta, fala e pensamento e imaginação. Então, que as crianças possam ouvir, falar e que o professor possa ouvir, ser escuta dessa criança, né? E que o professor tem que promover o que? Experiências para essa criança, para que ela possa desenvolver esse campo de experiência. Espaços, tempos, quantidade, relações e transformações. Então, é promover experiências, que elas possam fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar. Bom, os campos de experiência eles não podem ser vistos separadamente. Ele tem que ser visto de maneira única. Então, eu posso oferecer uma atividade que eu garanta os 5 campos de experiência. Eu posso oferecer uma atividade, planejar uma atividade que eu garanta 3 campos de experiência. Eu não posso ver lá, agora eu vou trabalhar só o brincar. Não, quando eu trabalho o brincar, eu trabalho a interação junto, eu trabalho a exploração de diferentes expressões artísticas. Uma coisa, um campo de experiência está ligado ao outro, não tem como a gente planejar algo separado. E quando eu planejo de uma maneira integral esses campos de experiência, eu percebo que os direitos de aprendizagem estão garantidos. Bom, nesse capítulo a gente falou um pouquinho sobre a Base Nacional Comum Curricular, que é importantíssimo que vocês pesquisem a Base Nacional no site do MEC. Inclusive, eu coloquei para vocês para saber mais, como opção de pesquisa, está nos slides da plataforma de vocês, os direitos de aprendizagem e os campos de experiência.
faça uma pesquisa bem profunda desse assunto, que hoje é o foco principal da educação infantil. Nós vamos falar hoje sobre a construção do raciocínio lógico-matemático. Quando a gente fala hoje em matemática, para a educação infantil principalmente, mas entra também no ensino fundamental, é a construção do raciocínio lógico. Então, como que essa criança está em nível de raciocínio lógico? Como que ela pensa matematicamente? Como ela constrói esse pensamento matematicamente? Observa que é diferente de ver se ela acertou ou errou continha. Nós estamos falando de uma construção, de uma organização de pensamento da área da matemática. Bom, quando a gente fala em raciocínio lógico-matemático, não tem como fugir do teórico Jean Piaget. Então, Piaget, ele estudou detalhadamente o desenvolvimento do pensamento da criança voltado ao raciocínio lógico-matemático. Para isso, ele criou etapas, ele criou estágios, ele criou fases de desenvolvimento, que são eles: sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal, cada um dentro de uma faixa etária de idade. Então vamos lá, nós vamos conhecer um pouquinho de uma maneira bem sucinta, porque todo esse conteúdo está no guia didático de vocês. Sensório motor vai de 0 a 2 anos de idade. Então, nesse momento, a criança explora o mundo através do sentido. Então, a gente tem que pensar que a criança, ela está explorando muito, ela está tendo seu conhecimento agora, né? Para que ela conheça o mundo, ela precisa o quê? Conhecer os objetos, tocar, provar, para que ela se desenvolva. O próximo é o pré-operatório. Então, vamos pensar o seguinte: Piaget, quando fez as fases do desenvolvimento, ele pensou de maneira linear, de uma maneira reta. Cada fase, uma idade, um desenvolvimento. Quando ele pensou nisso, ele não pensou em retrocesso, apenas para frente, ou seja, o biológico, que é a idade, mais o cognitivo é o que garante esse desenvolvimento. Não pula a fase e nem retrocede, ela somente vai para frente, é linear. Então, aqui no pré-operatório, a criança já cresceu um pouquinho, ela vai de 2 a 7 anos de idade, ela está naquele estágio egocêntrico, que ela é o centro do mundo, tudo é dela, tudo pertence a ela, é aquele momento que ela pega o brinquedo e não dá para ninguém porque é dela, não divide, não empresta. Então, quer a mãe e o pai só para ela, porque ela está no momento egocêntrico, né? Só que aparece nesse meio tempo o quê? A função simbólica, ou seja, quando ela começa a olhar para esses objetos e esses objetos começam a ter o quê? Sentido, começam a ter símbolos. Então, o cabo da vassoura, ele pode ser um cavalo, ele pode ser um bate-estaca, ele começa a dar símbolos para esse objeto, né? Passa a ser simbólico, não precisa ter mais a representação do objeto em si, ele passa a ter outro nome, outra função para a criança. Bom, outro é o operatório concreto, aqui é dos 7 aos 11 anos de idade. A criança já consegue usar o quê? A lógica. Então, ela consegue já começar a pensar em soluções para alguns problemas concretos. Não ainda totalmente abstrato do pensamento, mas ela começa a pensar concreto. Eu tenho 25 balas, eu tenho que dividir para 12 amigos, como que eu faço? Então, ela pensando nessa situação, que é um fato concreto, ela consegue dividir as balas. E operatório formal, que é dos 11 aos 15 anos de idade, aqui a criança já tem um pensamento lógico, então ela já consegue abstrair o pensamento e usar esse pensamento em todas as situações que aparecem no dia a dia ou dentro de uma situação problema matemática. Eu apenas citei crianças de 7 anos, 11 anos, 15 anos, apenas para a gente conhecer essas fases do desenvolvimento, não faz parte da educação infantil, mas nós, enquanto educadores, enquanto pedagogos, precisamos saber das fases de Piaget para que a gente possa ajudar as crianças na escola, entender que fase essa criança se encontra, para a gente poder, de fato, atender um planejamento de qualidade para com elas.
Bom, Piaget também, nos seus estudos, vocês vão encontrar muito no livro da Constance Camus sobre os 3 tipos de conhecimento de Piaget, no livro dela A Criança e o Número, porque hoje nós não conseguimos mais os livros de Piaget, né? Mas a Constance Camus fez um estudo todo baseado no desenvolvimento da tese dele, no qual ela complementa tudo que o Piaget trouxe para nós dentro da esfera educacional. Ele criou 3 tipos de conhecimento de estruturação. Então, o que ele criou? O conhecimento físico, o conhecimento social e o conhecimento lógico-matemático. Então, vamos a ele. Conhecimento físico é muito simples, é o conhecimento dos objetos. É a criança quando nasce, o que a gente faz? Começa a apresentar os objetos para a criança. Essa é a bola, olha, esse é um carrinho, a gente apresenta o objeto e o nome, porque nós estamos ensinando o que para a criança? Apresentando o mundo a ela, né? Então esse é um conhecimento físico e esse é de extrema importância, vocês vão entender lá no finalzinho dos 3 tipos de conhecimento. Conhecimento social, ele amplia um pouquinho. Em que sentido? A criança já conhece o objeto, já sabe o nome desse objeto, mas ela não sabe a função. Então, olha só, eu venho do conhecimento físico, objeto, conhecimento social, objeto, função. Ou seja, agora eu apresento o objeto para a criança, essa é uma bola, essa bola pula. Eu jogo a bola para ela entender que a função dela é pular. Esse é um carrinho, olha, ele anda, eu faço até o barulho do carrinho para o meu filho, para o meu aluno entender que aquele é um carrinho. Então, esse conhecimento social já aumentou um pouquinho a estruturação do conhecimento dessa criança. A parte lógica já está sendo formada de acordo com o conhecimento dos objetos. Aqui no conhecimento social é só uma observação que, dependendo da sociedade do qual o indivíduo está inserido, o objeto pode ter o mesmo nome, mas a função dele pode ser diferente. Eu tenho que saber disso porque eu recebo crianças, eu posso receber crianças de diversas áreas do Brasil e eu tenho que entender que o objeto pode ter o mesmo nome, mas ter uma função diferente. Vamos entender um pouquinho isso? Se eu for lá na Amazônia e comprar um arco e flecha, eu moro em São Paulo, o que eu vou fazer com esse arco e flecha? Eu vou colocar onde? De enfeite na minha parede. Tem função esse objeto para mim? Tem, apenas de enfeite. E para o índio lá da Amazônia, qual é a função dele? A função dele é caçar. Então, olha só, o objeto é o mesmo, arco e flecha. Para o índio, caçar. Para nós aqui de São Paulo, simplesmente um enfeite. Outro exemplo, se eu der hoje, claro que hoje o índio está muito evoluído nas questões sociais, mas se eu pegar um índio muito lá para o fundo da mata, entregar para ele um relógio, o que ele vai fazer com o relógio? Ele vai pendurar na árvore, não tem funcionalidade. A funcionalidade para ele, de repente, é ser um enfeite ali na árvore. Se nós pegarmos um relógio, a funcionalidade é marcar o tempo para o trabalho, para ir ao mercado. Então, isso que a gente tem que entender. Conhece o objeto, dá o nome, aqui a funcionalidade, e a funcionalidade difere de cada região, tanto dentro do próprio Brasil quanto fora. Bom, o último é o conhecimento lógico-matemático, que é a abstração reflexiva, ela é interna. Então, a criança só vai ter esse conhecimento lógico-matemático organizado se ela estabelecer relações entre objetos. Olha como a gente vai entender isso. Se eu chegar para uma criança e falar assim, pensa num peixinho azul. A criança só vai poder pensar nesse peixe azul se ela tiver conhecido o vermelho, o amarelo, o listrado, senão ela não tem como pensar no peixe azul. Entendeu a lógica dessa construção desse pensamento? Então, se vocês forem pensar bem metodicamente, o conhecimento físico lá na apresentação dos objetos, ele é muito importante. Então, a gente precisa ofertar muita quantidade de conhecimento de objeto, para que a criança possa ter um conhecimento lógico-matemático, porque aí ela abstrai o pensamento.
Pense num peixinho azul, eu não preciso mostrar o peixe azul, porque ela já conheceu todos os peixes. Bom, abstração empírica, ela fica no conhecimento físico e social, por questão que ela precisa ver o objeto, é externo ao indivíduo, não é interno. Agora, a abstração reflexiva é interna ao indivíduo, ou seja, eu preciso ter um conhecimento social e físico de uma abstração empírica, ou seja, conhecer tudo externamente para que eu possa criar uma abstração reflexiva, ou seja, organizar o meu pensamento. Caso contrário, fica defasada essa condição do pensar e refletir da criança. Aqui, a Camille, ela fala para nós que a abstração empírica é uma abstração simples, relacionada à observação. Claro, eu oferto objeto, apresento objeto, a criança apenas observa. As propriedades do objeto. Já a abstração reflexiva, ela vai construir de acordo com as relações dos objetos que ela conheceu. Então, quanto mais essa criança conhecer objetos, a função desse objeto, maior vai ser a sua condição de desenvolvimento da abstração reflexiva. Então, a abstração reflexiva ela é interna, ele é um processo de maturação do organismo. Então, a gente não pode esquecer disso, que eu preciso ofertar empiricamente para que ela se desenvolva reflexivamente. Bom, e para a gente fechar, a criança da educação infantil, fica muito claro o que ela precisa fazer. Olha aqui, experimentar, tocar, cheirar, ter contato com objetos para que ela possa construir um raciocínio lógico-matemático. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.